Na lição de hoje, iremos estudar um momento especialíssimo no trabalho de Esdras. Tudo que ele fez até aquele momento, ele não se dedicou a essa situação que nós vamos estudar na lição de hoje, quando ele vai fazer uma oração pela nação. Ele vai interceder não apenas por ele, mas por toda a nação. A posição diante de Deus. Fazer uma oração de humilhação para a restauração do povo de Deus. O povo de Deus estava muito distanciado do próprio Deus. Nós vimos na lição passada que uma das características negativas de Israel era o distanciamento da palavra de Deus. Mas esse distanciamento da palavra conduziu Israel à prática de pecados que fazia com que a situação espiritual do povo de Deus era muito séria para aquele povo. E agora, nessa oração, Esdras vai tomar uma posição de humilhação, ou seja, aquele que reconhece que diante de Deus não tem nada a reivindicar, porque está muito distanciado de Deus. Logo veio a pergunta: quem era Esdras? Esdras fazia parte da tribo de Levi e era conhecido como um profundo conhecedor das Escrituras. Agora, há uma diferença muito interessante de Esdras, porque Esdras, como escriba, não era apenas aquele que fazia as cópias como escriba, as cópias das Escrituras para o povo. Mas, conforme nós até vimos na lição passada, antes de ministrar a palavra, Esdras procurava viver a palavra. Ele era um hábil conhecedor da palavra, mas ao mesmo tempo que era hábil conhecedor da palavra, ele era também um praticante exemplar da palavra. Há uma expressão que me chamou muita atenção no texto da lição, quando o autor da lição ele fala sobre viver na centralidade da vontade de Deus, está no centro da vontade de Deus. O autor da nossa lição chama muita atenção para esse aspecto de viver no centro da vontade de Deus. Mas ele, ao trabalhar isso, vai trabalhar também que estar no centro da vontade de Deus nunca aconteceria sem que o povo tivesse um retorno às Escrituras. Não apenas para ler as cópias que chegavam para eles, mas muito mais de saber a leitura dos textos, mas praticar aquela leitura. Aquele era o momento da restauração do povo. Mas para que houvesse a restauração do povo, duas atitudes se tornavam indispensáveis para o povo. Primeiro, eles teriam que ter um coração humilde, ou seja, todos precisavam reconhecer que nada tinham diante de Deus e o coração teria que ser muito humilde. A segunda situação, confissão de reconhecimento de pecados. Não bastava o povo dizer: nós estamos afastados de Deus, nós somos pecadores, nós temos muito pecados, mas reconhecer
os pecados, dos nomes deles. E essa é uma lição muito especial para nós nesse tempo. Ou seja, Deus espera que nós não apenas peçamos perdão dos pecados que praticamos, mas também e principalmente nós tenhamos uma posição de reconhecer que contrariamos o plano salvador de Jesus Cristo em nós, que nos leva a ter uma vida santa. Apesar de não ter relação naqueles pecados, Esdras se identificou com os pecados do povo. Ele não praticou, ou ele não estava praticando os pecados que o povo realizava na experiência pessoal. Mas agora, na sua oração, ele se coloca como se ele também tivesse cometido aqueles pecados, que não era a situação dele. Ele se identifica com o povo e sugere a começar dele mesmo o esvaziamento de qualquer sentimento de orgulho e vaidade. O povo precisava não ter nenhum sentimento, nem de orgulho e nem de vaidade, que são situações que separam o homem de Deus. Nós não podemos mudar a nossa situação quando temos dívidas com relação a Deus. Nós não podemos dizer como os fariseus, não somos como os demais homens. Nós precisamos reconhecer as nossas faltas. Na lição de hoje, eu não li o texto base, Esdras 9, 5 a 9, porque a exemplo do que o autor da lição fez, eu vou ler cada versículo de acordo com as divisões que ele mencionou. A primeira divisão que ele mencionou foi quando esquecemos o orgulho e entramos em oração de intercessão. Esquecendo o orgulho. Agora, como é que nós podemos esquecer o orgulho? Quando esquecemos o orgulho e entramos em oração de intercessão. No versículo 5 de Esdras, capítulo 9, há essa declaração de Esdras. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. Repare que essa declaração de Esdras é uma declaração típica de quem reconhece que deve colocar de lado qualquer posição de orgulho. E ele toma na sua oração a postura que o povo deveria ter, ou seja, reconhecer que de joelhos, humildemente diante de Deus, ele vai fazer aquela súplica que Deus certamente iria receber. Eles estavam havendo entre o povo de Israel casamentos com mulheres de outros povos. Uma das situações que caracterizavam Israel é que eles deveriam casar só entre o povo de Israel. Eles não deveriam casar com outros povos. Mais adiante na história do povo de Israel, depois, quando depois de Jesus, o templo foi destruído, o povo foi para vários lugares do mundo, e que em cada lugar que o povo chegava, eles formavam as comunidades judaicas. E uma das características das comunidades judaicas nesse tempo, nessa modernidade, é que alguém, para continuar sendo classificado como judeu,
ele precisava casar com uma outra pessoa que também fosse do seu povo. O afastamento de Israel naquele tempo, uma das causas mais fortes do afastamento foi que os homens israelitas também casaram com mulheres de outros povos. E a consequência desses casamentos, duas coisas aconteceram de imediato. Primeiro, casando com mulheres de outros povos, essas crianças que nasciam, elas aprendiam as línguas de suas mães. E pior do que aprender as línguas das suas mães, aprendiam também a adoração de deuses estranhos. Então, dentro do povo de Israel, dentro do próprio povo de Israel, eles tinham mulheres que não eram do povo, eram mulheres estrangeiras e que passavam para os seus filhos não apenas a língua do seu povo, mas também a adoração aos deuses que elas serviam. Esse momento era o momento de orar. Mas orar não pode ser a repetição de palavras e expressões previamente decoradas. Mas orar precisa ser sempre buscar a direção de Deus para a nossa vida. E agora é isso que Esdras vai ensinar ao povo com seu próprio exemplo. Vai orar? Sim, mas a orar vai suplicar a direção de Deus para a sua própria vida. E outro detalhe da oração é buscar solução para os problemas e crise. Se Israel estava enfrentando um momento com problemas sérios, orar seria o caminho para a volta a Deus. Lembre-se que nós estamos agora aqui no fim do momento da dominação que Babilônia fez sobre Israel. Agora, eles estão retornando para Deus e Esdras foi um instrumento para que isso acontecesse. Reações da volta de Esdras. Ele arrancou o cabelo da sua cabeça e fio de sua barba. Ele ficou muito revoltado consigo mesmo e com a posição de afastamento do povo de Deus. E agora ele toma essa decisão de arrancar os cabelos, uma reação física, mas era a maneira como ele realiza a sua oração pela nação que estava muito afastada do seu Deus. Precisamos, nós, como povo de Deus, nos unirmos para interceder pelos graves problemas do nosso país. Os nomes e as situações são diferentes, mas certamente o povo brasileiro, a exemplo de Israel, tem se afastado terrivelmente de Deus, menosprezado muito a Deus. E quando nós falamos precisamos, como povo de Deus, nos unir em oração, nós não estamos falando que nós apenas batistas, mas todo o povo de Deus, de todos os lugares, precisamos unir as nossas orações para que Deus nos livre dos graves problemas que a nação brasileira enfrenta hoje, que é resultado do nosso distanciamento de Deus. Segundo ponto do nosso autor: quando esquecemos o orgulho, nos identificamos com o próximo. Quando esquecemos o orgulho, identificamos com o próximo. Aí ele faz referência ao versículo 6, que diz assim: e disse,
Esta que diz: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Essa é uma atitude na oração dele de quem abandona, quem se afasta de uma posição de orgulho, a ponto dele reconhecer diante de Deus que ele estava confuso e envergonhado pela multiplicidade das iniquidades que o povo estava cometendo e que Deus estava percebendo diante do seu trono. Então, o autor menciona alguns fatos muito interessantes. Primeiro, esta toma uma atitude de humildade e humilhação. Ele assume uma posição que é a posição em nome do povo, estar humilde diante de Deus. Mesmo ele é inocente daqueles pecados, ele não estava cometendo aqueles pecados. Mas ele assume uma posição de humildade, se humilha diante de Deus e coloca-se como se ele tivesse cometido. Interessante que os versículos, ele não menciona que foram os pecados que o povo cometeu, que eles cometeram, mas ele se encaixa, se enquadra como se ele tivesse cometido aqueles pecados. Quando ele diz, nossas iniquidades, nossa culpa, ele está se colocando como parte do povo, nos erros que o povo havia cometido. Esdras se coloca como intercessor do povo e procura arrependimento e perdão dos pecados. Ele não se coloca numa posição de superioridade. Ele coloca-se como parte do povo, e como parte do povo, o povo precisa tomar a atitude que ele faz na sua oração, pedindo a Deus perdão dos seus pecados, mas mais do que o perdão dos seus pecados, demonstrando um coração arrependido, um coração que estava pronto a não cometer mais aqueles pecados. Situações humanas em Israel e que podem estar presentes conosco nesse tempo. Orgulho, nossos títulos, nosso poder financeiro, nossa fama, nossa beleza. Todas essas situações precisam ser renunciadas, porque ninguém é melhor por aquilo que é ou por aquilo que faz. Talvez essas virtudes poderiam estar presentes humanamente na vida de Israel, mas isso não os separou também de cometer pecados e afastarem-se de Deus. Precisamos reconhecer nossos pecados diante de Deus. A restauração de Israel só iria acontecer se o povo reconhecesse os seus pecados, não de homem para homem, mas os seus pecados diante de Deus. Somos iguais e carecemos das misericórdias de Deus. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus demonstra que as misericórdias dele estavam alcançando um povo que ficou distante tanto tempo de Deus. As misericórdias de Deus podem também nos alcançar. Terceiro ponto do nosso autor. Quando esquecemos o orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas. Repare o que diz o versículo 9 do nosso texto, da nossa lição. Porque servos somos,
Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes se estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Eu chamo a sua atenção para a referência que Esdras fala aqui sobre os reis da Pérsia, que foi Dario e Artaxerxes. Nessa época, a Pérsia tinha vencido e dominado a Babilônia. Então, tudo que era domínio dos babilônicos, aí inclui Israel também, estavam sobre os reis da Pérsia. E são esses reis da Pérsia que Deus vai usar para a restauração do povo de Deus. E agora esta trabalha nesses versículos que a restauração teria que ser muito mais do físico, do templo, das muralhas, mas a restauração de cada uma das pessoas na sua individualidade. Mesmo ainda no cativeiro, estavam no cativeiro. E a Pérsia, através desses soberanos, permite o retorno a Jerusalém para a construção do templo e a reconstrução das muralhas. Repare que o templo precisava ser novamente construído, porque Nabucodonosor, quando invadiu o povo de Israel, o templo foi totalmente arrasado. E agora precisava construir de novo. As muralhas poderiam ser reconstruídas, deveriam ser reconstruídas. E Deus usa soberanos incrédulos para servir como instrumentos seus. Agora, havia uma situação interessante que Israel experimentava. Eles eram escravos e servos da Babilônia, e agora eram escravos e servos da Pérsia, mas também eram servos do Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, não esqueceu, não menosprezou o povo de Israel, o seu povo. O orgulho pode impedir o reconhecimento das misericórdias de Deus. Agora o povo precisava ser humilde para reconhecer que a volta para Israel, a reconstrução dos muros, a nova construção do templo só acontecia porque eles foram alcançados pelas misericórdias de Deus. Há uma expressão que o autor da nossa lição usa, e eu vou repetir, é uma expressão textual dele, quando diz assim: pessoas que nos ajudaram no passado não podem ser esquecidas no presente. Lá na frente, eles teriam Ciro, Artaxerxes, todos os persas como pessoas do passado. Lá na frente, o povo restaurado, eles não deveriam esquecer aqueles que lhes ajudaram no passado. Na nossa vida pessoal, muitas vezes nas nossas aflições, Deus usa outras pessoas, às vezes pessoas até que não são crentes, para nos ajudar. E não devemos esquecê-las também. Para concluir a nossa lição, eu quero mencionar 4 situações. Primeiro, o nosso Deus sempre está pronto a estender a sua mão de misericórdia. O nosso Deus está sempre pronto a estender a sua mão de misericórdia. Pode ser que alguns israelitas que estavam lá na Babilônia, depois de passar tantos anos, talvez poderiam pensar
que a nação nunca mais voltaria à sua terra. Mas o Deus de toda misericórdia está sempre pronto a estender a sua mão para nós. Segunda conclusão: o orgulho não deve ser cultivado na vida do crente. Não há uma posição que justifique o orgulho na vida do crente. Qualquer coisa que recebemos, qualquer coisa que somos, nós devemos entendê-la como uma graça especial de Deus, e o orgulho não deve ser cultivado na vida do crente. Terceira conclusão: nossa dependência de Deus precisa sempre ser buscada. Não há uma situação em que nós não tenhamos que depender de Deus. Nós precisamos depender sempre de Deus. Quando eu fui pastor no Rio Grande do Norte, conheci um senhor, um dos mais ricos lá de Pau dos Ferros, e na sua casa morava e trabalhava uma senhora que era da nossa igreja. Aquela senhora procurou várias vezes convidá-lo para ir à nossa igreja, mas ele sempre recusava ir, porque ele era um dos homens mais ricos da cidade e confiava na sua riqueza. Depois ele ficou gravemente doente e ele conseguiu ir se tratar na Europa com seu avião particular, e ao voltar lá na varanda da sua casa, ele vendo a sua empregada, ele disse: eu queria ter a saúde dessa senhora. As minhas riquezas não recuperaram a minha saúde. A nossa dependência de Deus precisa ser cultivada nos tempos bons ou também nos tempos difíceis. E a quarta conclusão: nosso momento pessoal de oração precisa ter prioridade em nossa vida. Ao longo da vida de Israel, no exílio, muitos deles se afastaram das Escrituras e, consequentemente, se afastaram de cultivar uma vida de oração. Infelizmente, uma coisa acompanha a outra no declínio espiritual das pessoas. Quando não se está lendo a Bíblia, não se está orando. Já pagou um preço muito alto. Hoje, nesse tempo, como a leitura da palavra precisa ter um lugar especial no nosso programa diário, também precisa ter prioridade para a nossa vida, ter um momento em que nós pessoalmente conversemos com Deus. Interessante que o título da nossa lição: Esquecendo o Orgulho. O caminho de Israel foi muito duro, muito penoso, mas pôde contar com a vida de Esdras, pela sua fidelidade a Deus, para que o seu povo abandonasse o orgulho e, desta maneira, não apenas voltasse fisicamente para Jerusalém, mas principalmente voltasse para Deus. Não depende da nossa situação hoje, mas precisamos estar com Deus sempre, e posições de orgulho nunca na nossa vida.